Neste vídeo abordaremos a publicidade e propaganda desde as décadas de 30, 40 e 50. Como já sabemos, a publicidade e a propaganda têm um incrível poder de persuasão. Passam a vender sensações, emoções e padrões de vida. Para isso, tendem a conseguir um espaço significante na memória do consumidor. Fazem, por meio de suas mensagens, um forte apelo emocional. A palavra publicidade vem do latim publicus, que vai conotar a transferência de uma comunicação ao público. O termo propaganda vem do latim propagare, que significa semear ideias e ideais de cunho político, cívico ou religioso. As duas juntas têm a finalidade de difundir o crescimento comercial e financeiro, fazer com que o consumidor tenha a melhor impressão sobre o produto oferecido. Na década de 30, a publicidade e a propaganda finalmente tiveram seu reconhecimento nacional. Isso se deve à instalação do primeiro escritório da J.W. Thomson, a primeira agência internacional a chegar ao país. Mesmo com a crise de 29 e com as revoluções de 1930 e 1932, a publicidade começou a se desenvolver a passos largos. Painéis de estradas, outdoors, programas e jingles para as rádios são criados dentro das agências. Os anúncios de revistas e jornais tornam-se mais sofisticados. Além disso, surgem os slides coloridos em lâminas de vidro, que passam a ser exibidos nos cinemas. O rádio cresce muito rápido a partir da década de 30, pois o governo federal passa a conceder para a iniciativa privada a exploração do sinal da rádio. As agências passam a confeccionar jingles e publicidades para as rádios, que produzem programas patrocinados por grandes empresas, como por exemplo o Repórter Esso. Neste período, o rádio arrecada cerca de 60% do capital destinado à publicidade. Porém, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, há um decréscimo publicitário, que fez com que a publicidade entrasse em crise. Na década de 40, as atividades publicitárias foram as mais turbulentas. Segundo Armando Almeida, o período de 1941 a 1945 foi de guerra também para a propaganda, ou seja, a guerra das trocas comerciais. Mas apesar das dificuldades, também foram lançadas campanhas publicitárias bem-sucedidas. Um exemplo é a criação do personagem Jeca Tatu, do escritor Monteiro Lobato. Ele adoeceu e na época foi convencido pelo comerciante Cândido Fontoura a experimentar o seu produto, o biotônico Fontoura. Lobato melhorou e, como retribuição, criou o personagem que tinha se adoentado na roça, onde contraiu o bicho de pé, e ao tomar o remédio do Dr. Fontoura se fortaleceu. Lobato publicou na época 10 milhões de exemplares de seu almanaque, personalizando o tema e tornando o personagem e o seu produto best-sellers da propaganda brasileira. No período de 1945 a 1950, o país procura corrigir as falhas do desenvolvimento econômico e social pós-guerra. Neste período ficam em evidência as radionovelas como Manhã de Sol e Sítio do Pica-Pau Amarelo, enquanto os radioteatros como Em Busca da Felicidade e também os programas de auditório faziam sucesso entre o público, as vitrines do comércio se sofisticavam para atrair mais os consumidores. Também foram criadas as datas promocionais para aquecer o comércio, como Dia dos Pais e Dia das Mães. Enfim, em 1949, é criada a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, a ABAP. Já na década de 50, a atração principal é a televisão, que surge para difundir ainda mais a publicidade. A televisão vai se tornando o meio de comunicação preferido da sociedade. Aparecem as estratégias de marketing no sentido de integração dos esforços múltiplos, ou seja, propaganda, promoção e pesquisas do mercado. A editora Abril surge no mercado com a publicação da revistinha do Pato Donald e a revista Manchete, dispondo de ótima qualidade gráfica. Na mesma época, a edição da revista Cruzeiro, que cobria a morte de Getúlio Vargas, atingiu uma tiragem próxima de 700 mil exemplares. Com tanta popularidade, a inserção da propaganda na revista passa a ser disputada com até um ano de antecedência. Em 1956, as 13 emissoras de televisão existentes já ultrapassavam a arrecadação publicitária das 13 rádios da cidade de São Paulo. A década de 50 foi um dos períodos mais marcantes para o reconhecimento da publicidade e propaganda no Brasil. Em 1951 é criada a Escola da Propaganda do Brasil. Em 1953, a Fundação Getúlio Vargas cria o curso de marketing em sua pós-graduação. Em 1956, nasce a agência Alcântara Machado. E por fim, em 1957, acontece no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro de Propaganda, promovido pela ABAP. Nele foi criado o Código de Ética dos Profissionais de Propaganda, além de recomendada a criação do Instituto Verificador de Circulação. Todos esses acontecimentos acabaram por valorizar e difundir a publicidade e propaganda, dando a ela o reconhecimento merecido.